Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sem Parar. Eu sou Ronaldo Cavalieri, CEO aqui do Centro Europeu, e estou muito feliz de trazer esse primeiro episódio ao ar. É um projeto que a gente já vem estudando aí há algum tempo, né, e que agora a gente conseguiu tirar do papel. Porque aqui no Centro Europeu, ao longo dos nossos 30 anos aí de atuação, já tivemos mais de 200 mil pessoas com as suas vidas impactadas, ou seja, né, que tiveram uma contribuição de carreira aqui pelos profissionais do Centro Europeu. E são muitas histórias, muitos sonhos realizados, muitas pessoas, né, que deram uma guinada e conseguiram repensar o seu futuro, né, de trabalho. Então, a ideia agora é trazer para vocês toda semana um episódio com uma temática que vai ajudar no desenvolvimento e planejamento de carreira. Porque a gente sabe que hoje não dá para separar vida pessoal de vida profissional. Você é bom em alguma coisa. Às vezes pode ser que ainda não tenha encontrado seu lugar certo, mas quem procura, acha. Eu sou Ronaldo Cavalieri e esse é o Sem Parar, um programa original do Centro Europeu que traz histórias de pessoas que tiveram seus altos e baixos, dramas e emoções, muitos perrengues, mas também grandes vitórias na sua trajetória profissional. Porque a sua carreira é assim, uma trajetória sem parar, em constante movimento, de aprendizado contínuo e que sempre que necessário é possível sim repensar, mudar e até recomeçar. Você só não pode ficar na mesma, não se realizar e não ser feliz com o que trabalha. O importante é olhar para trás e ver que valeu a pena o caminho que você construiu sem parar. Ansiedade, estresse, problemas financeiros, dúvidas para onde seguir, se eu mudo de trabalho, se eu peço um aumento salarial, se eu luto por uma promoção, enfim, são N histórias, né, que impactam a carreira de uma pessoa. E nunca sozinho, sempre bem acompanhado, eu trago aqui minha amiga e grande profissional, Rafaela de Faria, que vai dividir aqui essas histórias, né, Rafa, e trazer toda a sua experiência que também impacta a vida de muitas pessoas. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Ronaldo, e principalmente compartilhando, trocando, aprendendo com o pessoal que vai estar interagindo conosco. Rafa, me diz aí, ao longo aí da sua carreira, Rafa, que é doutora, PhD em Educação de Carreira, né, quantas pessoas, clientes, enfim, você já conseguiu impactar com o seu trabalho? Da última vez que eu monitorei, né, isso já faz mais de um ano, já tinha passado de 10 mil casos. Uau. Incluindo, claro, aquele formato de um atendimento individual, em equipe, em empresas, principalmente em turmas, escolas e universidades. Com muita gente. Direto, né? Isso. Em Rafa, e até uma coisa que as pessoas às vezes confundem, né? A questão do que é carreira. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está empregada e ela acha que a vida dela profissional está resolvida, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente colocar essa questão do que é carreira, do que é profissão, do que é trabalho, para que as pessoas entendam, né, e consigam olhar e falar, pô, pera lá, eu tenho ainda muita coisa para construir, não é olhar agora pro presente, né? Exatamente, e esse é um ponto principal. Então você presta atenção, o que é carreira, o que é profissão, o que é emprego, nós vamos estar conversando sobre isso aqui. Quando a gente fala de carreira, a gente está falando de um caminho, né? É algo permanente. Então, ainda mais agora que as pessoas elas estão vivendo por mais tempo, né? Ou seja, tem uma vida útil alongada, não é nada muito pontual, né? Ou seja, eu tenho que olhar desde quando eu comecei até onde eu posso ir, né? Agregando para a sociedade. Sim, tem alguns pontos interessantes, né, nesse cenário. Primeiro de tudo, as pessoas vinculam muito a ideia de carreira exclusivamente com uma trajetória profissional. Por vezes incluem aí a trajetória acadêmica, sim, né? Então, no primeiro momento, essa ideia de um caminho, de uma construção dessas experiências desde lá de trás até aquilo que está por vir, vinculando o profissional e a construção dos aprendizados acadêmicos formais e informais, constituem o que é carreira. No entanto, a gente precisa lembrar que, mais recentemente, quando nós pensamos na ideia de carreira, nós estamos falando também de uma trajetória dessa
dessa construção da vida desse indivíduo. Então também aquele currículo invisível, aquilo que porventura a gente não vai colocar para entregar o currículo para a pessoa, mas que na entrevista a gente vai estar contando e que agrega aí conhecimento, habilidades, né, e demonstra atitudes que vão ser necessárias naquele emprego. E que hoje cada vez mais isso está fazendo a diferença, né? Porque foi-se aquele tempo que se olhava as habilidades técnicas, né? Ou seja, eu vou colocar no meu currículo, né, a minha trajetória de desenvolvimento, de ensino, né? E tudo muito voltado para o trabalho. Mas hoje os recrutadores estão olhando muito a pessoa, né? O que ela tem de habilidades, de comportamento, de situações e experiências que possam agregar ela, ajudar a desenvolver qualquer tipo de problema dentro da empresa, né? Exatamente. Pensando nessa questão da resolução do problema, independente da área de atuação, né, e de formação, quando nós pensamos numa mãe que resolve, né, as questões do dia a dia os desafios com os filhos, de um esposo que precisa gerenciar toda a parte, sei lá, financeira da casa e compartilhar, ou a mulher, enfim, então essas coisas para além vão fazer diferença e muitas vezes é recomendado que seja citado como exemplo de uma possível resolução de um problema, de um projeto e assim por diante, dependendo da oportunidade que esse indivíduo está inserido, né, no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, né, a carreira não dá para separar o que é profissional e o que é pessoal, né? Até mesmo porque nós somos uma pessoa única, você não liga a chavinha de um novo personagem para entrar no seu trabalho, né? Cada vez menos, com essa questão do trabalho remoto também, né? Nós estamos... mistura tudo, casa, é trabalho, tudo acontecendo junto, né? Exatamente, no espaço, né? Nós tivemos muitas situações aí que a gente tem visto, criança que entra na câmera, situação isso e aquilo, enfim. Então misturou cada vez mais. O que a gente precisa entender é a diferença do papel pessoal profissional dentro de um contexto de trabalho e o que é esperado, né, direitos e deveres nesse sentido também, de uma postura, um posicionamento ético, profissional, né, que diverge o pessoal, mas o indivíduo em si é uma integração. Exatamente. Então, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando de uma trajetória, diferente de quando a gente fala de profissão, né? Porque a profissão, ela na verdade nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades específicas numa determinada área, né? Então, eu como profissional, por exemplo, sou engenheiro de formação. Então, eu estudei para aquilo e se eu atuo na área de engenharia, eu vou entregar aquelas habilidades e vou usar as ferramentas daquela profissão para entregar o meu resultado de trabalho. Sim. E no meu caso, né, contando um pouco sobre como eu tenho vivenciado isso também, as pessoas me perguntam muito, né? As pessoas perguntam pra gente, primeira coisa, seu nome. Segunda coisa, você trabalha com o quê? Qual que é a sua profissão? Né? É natural esse início de conversa, né, de conversa. E a profissão, então, ela pode ser temporária, né? Até mesmo porque as pessoas podem desenvolver ao longo da vida várias profissões. Sim. E daí as pessoas me perguntam, e nos últimos 4 anos eu tenho ficado em dúvida do que responder. Eu falo, se eu estou na universidade, eu falo, sou professora, né, do curso tal. Então, se eu estou aqui, talvez eu falasse, eu sou fundadora do ICOP, ou se eu estou num contexto outro aleatório, eu sou, né, enfim. Então... É bacana você trazer isso, porque a gente vai discutir ao longo desse episódio justamente essa questão dos tipos de carreiras, né, e que cada vez é mais comum, né, essas mudanças, essa flexibilidade de não ter uma linha rígida, né. Então, como a gente falou, a carreira é uma trajetória, mas vamos considerar que é um caderno em branco que você vai escrevendo uma história, né. A profissão, ela é pontual assim como um emprego também, né? O trabalho. Então, hoje eu exerço uma atividade, eu trabalho dentro de uma empresa ou eu empreendo, enfim, mas é aquela situação do momento, né? Sim, e daí nós podemos pensar para além, né? Que tipo de emprego, né? Quando as pessoas procuram um emprego, né? Uma ocupação, um trabalho no modelo que é o quê? Que a gente vai conversar daqui a pouco. É mais tradicional, conservador, é CLT? E o que existe de possibilidades? E eu tenho a impressão de que as pessoas ainda não conseguiram atualizar na mesma rapidez que as coisas estão acontecendo no mercado de trabalho. Muito acelerado, cada vez mais, né? Então é bacana a gente trazer para a discussão
então essas temáticas para as pessoas entenderem, tá tudo certo. Né? Então a ideia realmente é você conseguir se identificar e falar, pô, pera lá, né? Eu vivo essa realidade e é possível sim eu desenvolver a minha carreira nesse caminho. Ou você repensar, porque eu acho que na carreira cabe muito isso, né? Aquela coisa de você olhar, faz sentido, continua, não faz, vamos se reinventar, né? Cada vez mais, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se sentindo com mais liberdade ou menos pressão Sim. de admitir e estimular o autoconhecimento. Sim, sim. E quando nós olhamos para quem nós éramos há 10 anos atrás, 5, 3, 2, nós não somos a mesma pessoa. Espera-se que tenha tido uma evolução. Ainda bem. Uma evolução no sentido de aprendizados, sim. né? De experiências, de maturação do desenvolvimento. Porque a carreira, ela tende a ser uma evolução, né? Então as pessoas, elas buscam sucesso, e até é interessante quando a gente fala de sucesso, voltado principalmente para profissional, as pessoas até então olhavam ganhar dinheiro, ter poder, né? Ter um cargo, né? E não é mais isso, né? Eu acho que a carreira, ela também, de certa forma, traz esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, para você ter uma qualidade, né? Você conseguir conciliar esses dois mundos, né? E olhar para trás e falar, poxa, né? Tive uma vida equilibrada, feliz. Sim. Né? Antes na história nós não tínhamos vivido, né? As 4 gerações no mesmo contexto de trabalho. Exatamente. Então nós temos assim os fundadores, que são de uma geração completamente diferente, com os trainees, estagiários, né, o jovem aprendiz, que é de um outro mundo. Então isso traz novos desafios, também traz novos aprendizados e faz com que a gente consiga olhar para essas mudanças de uma forma mais próxima. Rafa, e para a gente entender um pouquinho do teu contexto de carreira, né? Como que foi, como que está sendo essa trajetória? Bem importante essa pergunta, porque mês passado, né, uma mulher admirável, ela me perguntou o seguinte, falou, Rafa, mas você trabalha com carreira? E você acabou de me contar que você, na verdade, você não teve uma carreira. Como assim? Você nunca trabalhou, você não cresceu dentro de uma empresa. Eu falei, meu Deus, calma, vamos voltar do começo. O que é carreira para você, né? E ela veio com essa compreensão enraizada de que carreira é quando você entra numa empresa e você cresce. Qual era a idade dela? Ela falou pra mim que estava quase 60. Eu imagino. Né, uma geração que ainda tinha esse pensamento, né, da carreira tradicional, mais burocrática. Isso. Né? Então, quer dizer, eu entro numa empresa e eu vou me aposentar naquela empresa. Isso, e foi o percurso dela. E as empresas que hoje ela presta serviço seguem, em sua maioria, ainda um padrão e compreensão nessa linha. Porque se a gente for olhar aí essas gerações, né, dos nossos pais, dos nossos avós, realmente tinha isso, né? Eu entro numa empresa e eu vou galgar cargos maiores, né? Vou crescer dentro daquela empresa. Ou até mesmo, eu vou evoluir a minha carreira dentro da mesma profissão. Se eu sou um contador, ou sou um fotógrafo, enfim, né? Eu vou ter aquela trajetória toda voltada para aquele universo profissional, né? Sim. E hoje tudo é mais elástico, mutável, né? Muito. E daí eu explicava para ela, né? Eu falei assim, não, peraí. Quando eu comecei minha carreira, né? Vamos considerar um marco do ingresso na graduação em psicologia, que foi o meu caso, 2003. Sim. Nós estamos em 2023. 20 anos. Nesses 20 anos, o que eu construí de lá para hoje, meu Deus, foi uma construção de... Pessoal, só um parênteses aqui, porque se a gente olha o currículo da Rafaela, né, sem conhecê-la, a gente vai dizer que ela é uma senhora de 70, 80 anos, pelo tanto de coisas que ela já fez, né, tanto profissionalmente como acadêmico, né? Então são muitas experiências, e eu acho que este movimento, né, essa inquietude aí, é o que faz a gente alcançar os nossos objetivos na carreira, né? Sem parar, né? Sem parar, sempre ali, ó, em movimento, né? Mas sabe, Rafa, que é curioso? Que a minha carreira, ela começou um pouco mais cedo. Olha só, conta pra gente. Chuta, mais ou menos, quando? Nossa, 2003 eu falei da minha, um pouco mais cedo, 95? 2003 eu me formei na faculdade de engenharia civil. Já era um engenheiro, eu era caloura e não tinha 18 anos. Então, sou do interior, né, do Paraná,
e os meus pais tinham uma escola de educação infantil, né? E é muito interessante porque, assim, eu sempre fui uma criança muito retraída, muito tímida, mas extremamente observadora, né? E então eu acompanhava o movimento das coisas, eu era extremamente curioso, mas sempre naquela, né, de analisar a situação. Teve um dia que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, quero trabalhar, né? Aquilo que aquela pessoa faz, eu posso ajudar. No primeiro momento ela não levou muito a sério, mas ela falou: então, já que você quer trabalhar, 10 anos de idade. Você tinha 10 anos? 10 anos de idade. E daí comecei, sabe, aquela coisa que a princípio ali ninguém estava botando fé, né? Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia para outra escola, que era o meu trabalho, digamos assim, né? E é muito interessante porque ali eu levei muito a sério, né? Então eu comecei a olhar oportunidades sem saber, sabe, de uma forma muito consciente. Infantil. Porque eu era criança, né? Mas eu vejo que assim, uma coisa que nós sempre tivemos na nossa casa foi um estímulo à criatividade, sabe, de resolver as coisas. Então eu gostava muito de desenhar. Escola de educação infantil tem aquelas coisas de decorar salas, né? Sim. Então era bem bacana, porque eu fazia os desenhos. Daí naquela época ainda, a questão de informática estava começando. Nós tínhamos um computador na escola, pessoal, né? E daí eu... O parênteses, quando eu entrei na universidade, eu nunca tinha mexido no computador. Olha só, né? Veja, naquela época, então, com o computador, eu comecei a dar aula de informática para os aluninhos. Né? Então, quer dizer, fui agregando, né, cada vez mais contribuições, chegou no ponto que eu cuidava da parte financeira. Olha. Eu cuidava da parte de compras, né? Eu recebia os alunos, enfim, tal, e foi muito legal porque eu fui desenvolvendo já algumas habilidades ali num ambiente muito prático, né? Sim. E eu vejo que muito do que eu sou hoje tem reflexo dessa vivência que eu tive ali da infância para a adolescência num ambiente que era estimulante, né? Sim, não foi podado, não né? Não foi podado, pelo contrário, né? Daí ali, quando viram que o negócio era de verdade, eu fui extremamente estimulado, né? Olha, e como isso vem até hoje, né? Até hoje você ocupa uma posição que você circula entre o financeiro, entre ensinar, entre recepcionar. Eu digo que até como CEO aqui do Centro Europeu, mudou um pouquinho a proporção das coisas. Né? Porque de fato, né, eu circulo por todas as áreas da mesma forma que lá na escolinha eu também ajudava em todas as pontas, né? Eu acho que isso é legal também e também influenciou na minha formação de carreira de ser um profissional mais multifacetado, né? Sim. De poder realmente atuar e ajudar a resolver problemas de diversas áreas, né? Você sabe que você contando, eu fiquei resgatando aqui o meu histórico, né? Também o quanto que tem dessa infância e a construção de quem nós somos, de quem eu sou, de quem você é e enquanto profissionais, né? Do que é da nossa essência, que acho que é importante também o pessoal parar e pensar. O que é aquilo que é seu, desde sempre, que, né, que foi lapidado ou de repente foi abafado, né, podado, e me veio aqui que enquanto eu estava no ensino médio, eu já era empreendedora, viu, Ronaldo? Olha só! e eu demorei alguns anos, né, muito recente, na verdade, depois a gente conta a nossa história, né? Desde que eu entrei no projeto que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tô aperfeiçoando, aceitando e verbalizando e me movimentando para atuações que vão mais nesse segmento, porque a minha mãe fazia bolos, doces para fora e eu adorava levar para vender na escola, né? E eu não tinha vergonha de vender. Sim. E era uma coisa assim, os docinhos que a minha mãe fez, eu adoro, eu participava, né? E hoje ainda eu adoro. Às vezes eu tô cheia de coisas para fazer, deixa que eu recheio, deixa que eu embalo, porque é uma coisa que é isso, da criatividade, da habilidade manual, do carinho para produzir aquilo. Então desde lá também já tinha essa coisa de querer. E é bacana, primeiro que a tua mãe cozinha muito bem. Meu Deus, ela já falou do próximo. Eu tenho o privilégio aí de poder, sabe, conhecer e degustar tudo que a dona Eliane faz, né? Mas assim, Rafa, eu acho bacana também, porque veja, no teu ambiente interno familiar, né, você foi provocada
também para desenvolver essas habilidades que você usa hoje. Sim. Né? Então isso é muito legal, né? De entender que a carreira não se desenvolve só dentro da escola ou só no ensino formal. Né? Então a gente tem caminhos no nosso dia a dia que vão trazendo esses ingredientes, né, que fazem da gente um profissional. Né? Sim, tem um livro que eu gosto muito, depois quem quiser, né, a indicação pede pra gente, que a gente envia todos os dados, que o título é Aprender na Vida e Aprender na Escola. E o autor faz toda essa ponte da importância de todos esses aprendizados. Rafa, você falou, né, dessa sua habilidade, né, na adolescência de já mostrar o lado empreendedor, né? E essa é uma das carreiras que também podem ser construídas, né? A gente falou da carreira tradicional, aquela coisa entra na empresa, né, cria um plano ali de desenvolvimento. E tem muita gente que tem um perfil, né, mais antenado, mais inovador, de olhar e enxergar oportunidades e também de correr riscos, né? E daí vai por um caminho de criar o seu próprio negócio, né? E o brasileiro tem muito disso também, né? A gente até vê nas redes, né? Sim, brasileiro já nasceu com uma pitadinha aí de coragem. De coragem. Né? E até, acho que a necessidade muitas vezes faz esse empreendedor. Então é muito legal hoje a gente entender que nessa dinâmica de mundo, né? Desse acesso que a gente tem à internet, às redes sociais, está mais fácil também empreender, porque tudo ficou, de certa forma, mais acessível. Sim. Tá? Mas claro que também o empreendedor ele precisa se organizar e se planejar. Totalmente, né? e aí que muitos erram. Exatamente, né? Porque daí o cara não olha a carreira dele como empreendedor, né? Ele acha que teve uma ideia e é só ir lá e fazer, mas ele também precisa se preparar, ele também precisa estudar e entender que a carreira dele daí muitas vezes vai caminhar junto com o negócio, né? Sim, eu me lembro de uma fala de muitos anos atrás que o palestrante falou assim: quanto você acha que vale essa sua ideia? E eu achei que era uma ideia genial, né? Maravilhosa. A gente costuma achar quando vem da gente, né? E daí tava falando tal, já tinha até feito precificação, estudado o mercado para pensar naquilo. E ele pegou e falou assim: hoje vale nada, porque você não implementou, você não monitorou, você não tem os cases, os resultados satisfatórios para poder de repente vender isso para alguém enquanto um negócio, né? Então, muitas pessoas têm esse perfil empreendedor de querer arriscar, de ter ideias, enxergar oportunidades, enxergar mesmo necessidades, né? Necessidades daquela comunidade ou daquele cenário, mas daí se perde na hora do planejamento ou na hora de buscar informações formais, né? Não, peraí, tudo bem, você arrisca, você começa, vai, mas tem gente que já galgou, que já teve muito aprendizado nisso. Será que não vale a pena buscar ali uma mentoria, um cursinho gratuito, um vídeo onde for aí nas redes para conseguir aprender e profissionalizar essa atuação, né? Então temos aí mais oportunidades, mas também temos muitos outros concorrentes que fazem as pessoas se desviarem do caminho. Exatamente. E isso também o time, né? O tempo. As pessoas não costumam persistir o tempo suficiente para começar a perceber os retornos. Então, assim, é uma carreira que exige muito. Porque muitas vezes ela vai ser solitária. Né? Vai depender exclusivamente de você. É diferente de quando você entra numa empresa que já tem as diretrizes, já tem estabelecido aquilo que você vai ter que cumprir. Né? O empreendedor, ele vai ter que puxar, né, todo o resto. Né? Inclusive, Rafa, a gente se conheceu num ambiente empreendedor, né? Sim! Conta aí pra gente como que foi esse encontro. Foi em 2018? 18, né? Acho que sim. Acho que no início de 2018, né, eu soube de uma oportunidade que era um projeto que chamava Jovem Empresário. Eu sempre questiono, falei, jovem empresário, faltou empresária, né? E eu fui atrás para entender o que era, porque naquele momento eu estava precisando de novos aprendizados que me ajudassem a ocupar o meu papel de gestora do meu negócio. Porque você tinha toda uma formação, uma vivência de psicóloga. Sim, acadêmica, de mestrado e doutorado. Só que daí você se viu diante de uma situação que era administrar o seu consultório, o seu negócio, né?
Isso, e eu já tinha buscado alguns aprendizados, né, mas ainda não era o suficiente. E conforme o negócio vai crescendo, as demandas, os desafios, os problemas são outros, né? Então, esse aprendizado contínuo com quem sabe. E eu entendi que aquela oportunidade, aquele movimento que estava acontecendo, que seria durante um ano, né, com palestras, com encontros, com orientações, com atividades, um acompanhamento de perto de cada um dos negócios, seria interessante. E estava lá, né, ingressei, muito gostoso, porque as pessoas que participaram, inclusive esse final de semana eu tive a oportunidade de encontrar 2 pessoas. Olha só. Você acredita? Eu fui num evento, encontrei uma pessoa que me contou que estava, só um parênteses gigante, no começo estava com a ideia do negócio, hoje já está com 40 funcionários. Uau! Daquele projeto. Lá, e veja que bacana nesse nosso contexto de carreira, né? Sim. Você pensar em que aí praticamente 4 para 5 anos, né? A pessoa saiu de uma ideia, hoje ela impacta a vida de 40 famílias. Pelo menos, né? Muito legal. E ele pegou e falou pra mim: ai, Rafa, eu tô tão feliz de te encontrar, porque as pessoas me conhecem pelo que eu sou hoje. E você me conheceu no momento que eu era ninguém, eu era só uma ideia. Sim. Então, assim, bem legal isso. É muito gostoso. Então, assim, foi muito gostoso e a gente falou, vamos combinar um café, alguma coisa, resgatar esses contatinhos. E a outra pessoa que não estava no evento, mas dentro da sacolinha que eles dão os mimos, tinha um álcool em gel da empresa dela. Eu fiquei muito feliz de ver que aquilo também perpetuou, né? E que nós tivemos esse cruzamento, nos conhecemos numa oportunidade que era uma oportunidade que todo mundo estava buscando aprender, crescer e assim por diante. E eu fui para lá, né? Que nem eu estava falando, tinham pessoas de vários segmentos. Na realidade, eles prezavam por uma pessoa por segmento na seleção. E entre os palestrantes, entre os mentores, entre as pessoas que eles falavam, olha, hoje vocês vão aprender com fulano, ciclano, estava o senhor Ronaldo. Foi muito legal, né? Eu tive o prazer de ser o mentor fixo, né, da tua empresa, né? E eles, eu não sei se vocês, mentores, sabiam naquele momento, mas eles falavam assim, tinham aquelas rodadas de conversas, e eles falavam, bom, a gente vai conversando, vocês vão conhecer vários, e vocês vão olhando para ver quem faz mais sentido para o seu negócio, que pode ser interessante, e a gente faz a ponte também com eles para ver se eles aceitam, tipo aquela coisa de dar match mesmo. E daí eu falei, eu quero aquele e aqui estamos, né? Não, foi muito legal, uma experiência, na verdade, não só o mentor que leva, que agrega, né? Mas a gente acaba aprendendo bastante. Daí já desenrolou vários projetos dali pra frente, né? E acho que vale contar, né? Que nós ganhamos, então foi um ano de acompanhamento de perto e tinham muitas tarefas com pontuações, isso e aquilo, né? E fizemos a nossa parte, né? E levamos a premiação, né? De melhor empresa e de melhor mentor consecutivamente, né? Exatamente. É muito legal, né? Então, quer dizer, a Rafa também se encaixa aí nessa questão da carreira empreendedora. Sim, né? adoro. É muito legal. Outro caminho que as pessoas podem seguir, Rafa, é uma carreira multidirecional, né? Ou seja, tem pessoas que têm seus talentos diversificados, né? Então muitas vezes ela vai por um caminho, ela de repente faz uma faculdade, faz um curso de profissão, né, numa determinada área, começa a atuar e ela vai olhando para o lado e falando, poxa, mas eu posso contribuir ali também. Né? E daí ela vai migrando, às vezes ela entra numa empresa, numa área, sei lá, de marketing, quando vê ela está atuando, né, no financeiro, né? Por quê? Porque ela enxergou ali uma oportunidade de também resolver aquele tipo de problema, então ela circula, né? Circula. E você sabe que eu atendo muitas pessoas que chegam preocupadas, inseguras, com medo, por ter esse perfil e achar que nunca tá satisfeito. Tipo, eu nunca tô satisfeito, nunca parece que é meu lugar, eu tô aqui, eu quero ir pra lá, né? E o que eu tenho? Qual que é o meu problema? Será que eu não vou achar meu lugar? Muitas outras pessoas com dificuldade de admitir que tem múltiplos interesses e reconhecer que também tem múltiplas habilidades.
né? Então a gente precisa olhar. E isso não é visto pelo prisma negativo, pelo contrário, né? Entender que uma pessoa pode ajudar em várias pontas diferentes, né? Isso é hoje muito bem visto. As empresas buscam esse profissional, né? Buscam, mas para enquadrar no contexto conservador é mais difícil. Então a pessoa se sente um peixe fora da água, né? Então a gente precisa... E às vezes até podada, né? Com certeza. Com certeza. Não, então a sua parte é essa. Não vem dar uma ideia ali para aquilo. E às vezes é uma ideia sensacional que quem está ali mergulhado naquilo não está vendo. Sim. Né? E uma contribuição que realmente vai fazer a diferença. Então, acho que olhando para tudo isso, a gente precisa entender assim, não tem um modelo certo e errado. Cada vez menos, né? A gente não se fala disso, mas de lugares e pessoas que vão fluir melhor, que daí entra até naquela compreensão que a gente sabe que é do estado de flow. Exatamente, né? Mas daí também chega nesse ponto que você trouxe da confusão, né? Será que eu estou indo para o caminho certo? Né? Então, em termos de planejamento de carreira, é importante você parar, né, analisar, entender os pontos positivos, né, as habilidades que você tem mais destaque, aquelas que de repente, né, não são o seu forte, e mapear melhor isso. Né? Porque senão às vezes você fica à deriva. Nossa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, né? E daí quando vê, você tá igual um ping-pong, né? Então você precisa também de certa forma ter a intenção de para onde você quer ir, né? Isso, e é difícil porque a gente fala que escolher um caminho é abrir mão de todos os outros, né? Mesmo que a gente tenha essa diversidade, se você quer se tornar referência e seguir numa linha, você vai ter que ter um discurso minimamente alinhado, né? E uma prática alinhada com aquilo que você, né? Mas sabe, se a gente parar para pensar, né, esse momento que a gente está vivendo e até a pandemia que pela qual a gente passou, acelerou muitas coisas. Muitas. Né? Então, assim, tecnologia desenvolveu mais, né? Então, tudo isso, ele impacta diretamente no mercado de trabalho. Sim. Né? Então, as pessoas, elas vão cada vez mais, num intervalo de tempo menor, ter que rever, né? Pô, será que o que eu faço ainda faz sentido? Exato. Né? Será que não tem algo novo, uma profissão que tem mais a ver com aquilo que eu posso, né, entregar mais valor? Exatamente. E assim, cada pessoa também tem um tempo para as coisas, né? E um percurso de necessidade, expectativas, enfim. Mas o tempo de se pensar sobre o que está sendo construído, vivido, né, aprendendo, tem sido cada vez menor, no sentido assim, é importante que seja mais constante, que aumente a frequência dessa reflexão sobre si, sua vida e sua carreira. Sim. Porque muitas pessoas também chegam assim, nossa, faz X anos que eu tô ali na mesma condição, é isso, não tem pra onde crescer, também não tem mais desafio, também não sei o quê. E tudo bem, tem pessoas que adoram. Sim. Mas aquela pessoa tá percebendo algum tipo de sofrimento em relação àquilo, peraí, então o que mais que existe, né? Mas sabe que é interessante você trazer isso, né? Porque, mais uma vez, não existe uma receita de bolo para ser aplicado para todas as pessoas, né? Cada indivíduo é um ser único, né? E tem os seus objetivos, as suas necessidades, os seus desejos. Então, muitas vezes uma pessoa tem uma carreira, digamos, simplificada, né? Em termos de eventos, de novidades, né? Outras não, já são dinâmicas, já precisam de um movimento, de novidades sempre, né? E tá tudo certo, né? Tanto aquela pessoa que é mais tranquila e que tem, de repente, as necessidades, né, mais básicas, e aquelas outras que almejam coisas maiores, né? Sim, colocando em palavras, né, que as pessoas costumam usar, é assim, não gosto de rotina, gosto de rotina, eu tenho muito de, a gente fala, eu sou mais noturno, Sim. Ou eu preciso de uma atividade que eu possa produzir no meu melhor horário, ou isso, aquilo. E tudo está vinculado com o autoconhecimento, com o momento Sim. de vida e com essas oportunidades que estão aí, que a gente precisa ir olhando. Sabe que eu sempre digo assim, não existem pessoas erradas ou profissionais ruins, né? É questão da pessoa
certa estar no lugar errado. Né? Então, quer dizer, todo mundo tem um talento, todo mundo é bom em alguma coisa. Né? Então, a pessoa precisa começar a olhar e ver onde que ela se encaixa melhor. Né? E dói tanto, né? Eu que tô aqui para poder auxiliar no desenvolvimento de carreira, né? Dói quando a gente escuta a pessoa falar que não tem nenhuma habilidade, que não consegue reconhecer, né? Então, que assim, então, percebe, né, o quanto que isso está vinculado com uma história de vida desse indivíduo. Sim. Né? E como que... Peraí, vamos olhar então para o que, se não tem habilidade, o que você gosta? Exatamente, pode não ter, então vamos desenvolver. Mas, Rafa, eu acho que a gente está aqui justamente para isso, né? Sim. Então, quem estiver acompanhando, né, o Sem Parar aí ao longo dos nossos episódios, a gente vai trazer esse direcionamento, né? A gente vai conseguir, né, expandir esses horizontes para que as pessoas possam olhar para dentro, que o autoconhecimento eu acho que é um ponto de partida, né, para a gente ampliar o prisma da carreira, né, e ajudar, né, com os temas, com as histórias, com inspirações, para ajudar as pessoas a terem esse norte, né, e chegarem lá, né, na frente, olhar e se orgulhar do que construiu, né? Acho que até vale a pena você escrever aqui que temas que você tem interesse, o que você gostaria de ouvir mais pra gente conversar e nesse bolo todo. Aqui é para contar histórias, para ouvir histórias, né, e também entender aquilo que é importante para você, aquele momento de carreira onde você está tendo dificuldade, compartilhar para que a gente possa estar fazendo a nossa contribuição, né? Exato. Seguindo aqui a nossa pauta, Rafa, tem um outro caminho aí de carreira que o pessoal chama de sem fronteiras. Né? Então, qual que é o perfil desse profissional? Normalmente ele é um PJ, né, ou um autônomo, que ele acaba atuando, prestando serviço para várias empresas. Então, é um perfil que tem mais flexibilidade, sabe? Ele atua em várias frentes, não necessariamente na mesma área, ele pode ter, né, diferentes campos profissionais de atuação, né? Então traz até um estilo de vida, né? E agora que você falou estilo de vida, eu fiquei pensando aqui no Sem Fronteiras que você falou. Não sei se essa perspectiva engloba ou não, imagino que sim. Essa atuação sem fronteiras literalmente, né? Não só a nível nacional, mas também internacional, de estilo de vida, de estar viajando também ou não? Entra o contexto do nômade digital. Isso. Né? E que cada vez também, né, com essa loucura de avanço da tecnologia, vai permitir que as pessoas continuem fazendo negócio, sabe, entregando valor em qualquer lugar do mundo. Isso é muito legal, né? Muito. Eu tenho acompanhado de perto 4 casos. E assim, cada um no estilo. Um é casal, o outro é casal com filhos, um é solteiro e outro é solteiro. Ou seja, né, qualquer estrutura familiar cabe nesse novo contexto. Sim, né? E de áreas diferentes. Áreas engenharia, odonto, psicologia, tem também os da programação, que tá muito forte, e do marketing. Muito legal isso, muito legal. Então, assim, eles estão viajando, né? Tem e também em lugares diferentes. Europa, Canadá e América do Sul. Eu acho que tem muito a ver, né, dentro desse plano de carreira, a pessoa olhar assim, o que é importante para a minha vida, né? O que eu quero para mim, para minha família e tal. E eu acho que tem pessoas com esse perfil mais desbravador, essa inquietude também de conhecer lugares diferentes, de viver outras culturas, né? Mas claro que assim, os boletos continuam vindo, né? A gente tem que olhar a questão financeira, a questão, né, porque o retorno do trabalho realmente é o dinheiro, né? Sim. Então, isso é bem importante, que eu continuo, sabe, criando um movimento, mas que consiga conciliar com esses outros objetivos pessoais, né? Sim, todos esses tiveram um planejamento, né? Eles conseguiram ficar nos últimos anos ali, ó, né? Na rotina, economizando, administrando, fazendo tudo o que fosse possível. A maior parte deles vendeu tudo que tinha, né? Para então desapega de coisas, né? Para ter, né? E daí
embarcaram, né? Nesse caso, Rafa, quando a gente fala, né, dessa estruturação, né, que é um plano de ação mesmo, né, para a sua carreira, pode vir tanto de um ponto de insatisfação como de um desejo, né, de um sonho. Sim. Então, eu acho que isso é que as pessoas precisam parar, né, para olhar, porque, poxa, eu estou insatisfeito, o que eu faço para mudar? Né? Eu desejo algo melhor, desejo algo diferente, o que eu faço para alcançar? Porque muitas vezes as pessoas só ficam naquela, né, de reclamar ou ficar no campo das ideias, né, e não criar um caminho para isso, né? Então, mais uma vez, né, carreira como trajetória, como uma jornada permanente, ela precisa ser repensada a todo momento, né? Isso é muito importante. Quando a gente entra, a gente já falou no começo, mas acabamos não entrando e puxando com isso que você trouxe. O que é sucesso para cada pessoa? Daí, de novo, né? O sucesso é subjetivo. Total. Para as gerações, para os mais novos, né, atualmente, a gente sabe que o valor da remuneração não está tendo tanto impacto como era para as outras gerações, mas sim a flexibilidade. Sim. A flexibilidade de horário, né, desse híbrido entre estar no remoto e no presencial, entre outras coisas. E daí, pensando nessa questão do sucesso, as pessoas ainda tendem a entender que a pessoa mudou de carreira porque fracassou naquela carreira, até ali, naquela profissão, ou naquele emprego, vamos, né, especificar, ou não. E eu estou gostando muito de ver as pessoas da mídia, de forma geral, fazerem essas mudanças e assustarem até, né? Dar uma surpresa para quem acompanha, porque elas estão ali, conquistaram de repente o que almejavam financeiramente, de reconhecimento, de impacto social, o que for, e decidem mudar. Então, a pessoa não muda só porque está ruim. Muda por diferentes motivações, motivos que levam a ação. Mas sabe que eu passei por isso, Rafa, né? Então, como eu falei, eu comecei a minha carreira, né, na área educacional, lá em Campo Mourão. Depois eu fui até fazer a faculdade de matemática, pensando ali na sequência, né, das coisas, mas chegou um momento, uma certa altura, que eu falei, pera lá, não me identifico com isso, não me identifico com esse modelo de ensino, não faz sentido para mim. Daí foi quando eu avancei para engenharia. Né? Acabei a faculdade de engenharia e fui atuar na gestão de obras, né? E para mim aquilo ali foi um aprendizado absurdo, né? Porque não só a questão técnica da engenharia, mas principalmente tudo que envolvia o relacionamento. Então você veja, na época, com 23 anos, eu tinha uma equipe, né, de trabalhadores da construção civil de mais de 300 pessoas. Imagina! Então, imagina gerir, né, toda essa galera, moleque, todas né? essas emoções. Exatamente, era moleque, nem tinha barba naquela época, né? Mas foi muito bacana. Mas chegou num ponto que eu falei, não é isso que eu quero ainda. Sabe? E eu atuei 2 anos intensamente como engenheiro, né? E daí eu falei, não, pera lá, primeiro que eu preciso me preparar. Eu fui me qualificar e fiz em paralelo ali a essa experiência de engenheiro uma especialização em gestão de negócios, né, e desenvolvimento pessoal. E daí foi onde deu aquele estalo. Falei, pô, pera lá, eu posso contribuir em outras coisas. E naquele momento houve muitos questionamentos, sabe, amigos, família, mas como assim você vai abandonar a engenharia? Porque é uma profissão consolidada, né? Você veja, tanta gente quer ser engenheiro, não sei o quê, mas não estava fazendo sentido para mim. Eu não sou todo mundo. Exatamente, né? Então, pô, pera lá, mas eu posso aproveitar tudo aquilo que eu desenvolvi no olhar de engenheiro, as habilidades, para aplicar em outra coisa. Então eu digo, hoje eu continuo exercendo a engenharia, mas para resolver outros tipos de problemas. Exato! Né? Então não tem nada de errado de mudar. O que não dá, e que eu acho que infelizmente
né, acontece com muitas pessoas, elas persistirem em algo que não está fazendo bem, que não está agregando e que muitas vezes não é delas. Seja por uma pressão familiar, seja porque o mercado vê como uma profissão de sucesso ou uma profissão que traz muito dinheiro, né? Sim. Então, e isso é muito bacana e que eu acho que é uma das coisas que mais inspira, né, a nós aqui dentro do Centro Europeu, é isso. E você sabe que essa é uma referência que eu tenho muito do Centro Europeu, de cursos que são cursos que vão realmente ser aplicados, embasados, né, teoricamente e na prática, e que vão viabilizar a inserção da pessoa no mercado. Né? E muitas vezes não dá para a pessoa ficar de novo, imagina, não sei quantos anos, na faculdade, com o filho ali, com conta para pagar, com isso, com aquilo. Essa questão de transição de carreira, né? Então as pessoas já estão ali, de repente, né, no nível de estresse ou de ansiedade, de tentar se reencontrar, não dá para ir para uma faculdade 4, 5 anos. Exatamente. Né? Então essa agilidade faz toda a diferença. Esse investimento, né, de tempo e dinheiro, né? Mas eu digo que assim, a nossa principal munição, né, é a gente olhar e ver essas histórias, essas pessoas que sabe, mudam completamente, dão uma guinada e falam, poxa, me encontrei, né? Então, sabe, situações, histórias de policial que virou fotógrafo, sabe, de advogada que virou uma designer de interiores, um médico que virou chefe de cozinha, porque muitas vezes as pessoas começaram, e até talvez naquele momento fazia sentido, ou naquele momento não fazia sentido, mas elas foram direcionadas ou influenciadas, e chegou uma hora que ela falou, pera lá, eu tenho que romper, porque isso não é meu, me faz bem, exatamente, não me sinto realizado, né? E eu acho que tem muito a ver também com esse contexto mais atual das pessoas buscarem, né, aquilo que eu quero viver, né? Mas tem, como eu falei, a questão prática do dinheiro e conseguir manter uma vida financeira saudável. Sim. Ou ter essa consciência, né? Que pode ser que por um período as coisas apertem, você tem que mudar, né? O estilo construir de vida. De novo, né? E tá tudo certo também, né? Então é muito legal ver tantas histórias aqui no Centro Europeu das pessoas que viraram a chave e começaram de novo, né? Mas aí você vê aquela emoção, aquele sentimento de realização de que valeu a pena, porque elas se reencontraram, né? Ou se encontraram, porque tem gente que muitas vezes passa 15, 20 anos e não achou ainda, né, o flow ali, né? E daí é onde ela passa por essas jornadas que a gente proporciona aqui e a pessoa fala, é isso. E você sabe que você falando, eu fiquei lembrando de várias histórias também, e o quanto que essa mudança toda no cenário do mundo me coloca hoje nessa posição de repensar. Já faz 2 anos que eu estou pensando com muito cuidado quais serão meus próximos passos, né, daqui para frente, para reinventar o que eu faço, porque as pessoas chegam para mim procurando o quê? Eu quero saber qual é a minha vocação. Gente, a vocação vem de vocário, de um chamado divino, geralmente vinculado com as profissões que vão para um viés religioso, né? Ou uma vocação, a gente costuma ver também aqueles que têm já daí nato, né, para desenho, uma capacidade com a coisa do esporte, o treino, assim por diante. No entanto, nós podemos escolher, né, entre, claro, cada cenário tem suas restrições, especificidades, mas de escolher, então, o que eu vou assumir pode estar mais próximo de uma vocação ou não, e daí eu tô justamente nesse momento. Se nós sabemos que pode mudar, que pode escolher e que nós estamos em constante transformação, como que alguém vem me procura para eu ajudar a descobrir, né? Não, o meu papel é esse, de mostrar que sim, existem habilidades, interesses e carreiras que vão estar mais alinhadas, mais próximas daquilo que é o natural, o fluido daquele indivíduo. No entanto, nós podemos escolher, né, e seguir ou não naquele caminho. Então isso faz com que eu repense também tudo. Isso é muito bacana, né, porque mais uma vez volta para o autoconhecimento, né? A pessoa precisa entender aquilo que ela é capaz.
né? Porque se muitas vezes ela tem, né, um desafio que é maior do que ela pode fazer, isso gera um estado de estresse absurdo. Nossa. Né? Sim. E se ela tem um potencial maior do que aquilo que ela está sendo desafiada, também gera uma insatisfação, né? Então é a questão de você parar e olhar qual que é o ponto ali que faz sentido, né? Mas sabe, Rafa, nessa linha, né, que você colocou de mudar, de repensar, tem muito a ver, né, com a questão do modelo de carreira proteano, né? Porque é bem isso, eu acho que também tem muito dessa nova geração, né, de não se prender a algo que não está fazendo sentido para mim. Sim. Né? Então acabam tendo muito mais experiências diversificadas, elas acabam muitas vezes ficando menos tempo nas empresas ou em determinados projetos, porque ela sempre está buscando algo que faz mais sentido para ela, né? Sim, e adaptando e mudando e reorganizando, né? Então isso tem sido cada vez mais frequente. E que não tem nada de errado nisso também, né? Desde que não cause sofrimento, né? Sim. Mas aí, mais uma vez, né? Pessoal, planejamento. Tem que parar, olhar e ver para onde você quer ir, né? E entender, como você trouxe a questão do autoconhecimento, entender de que forma. Será que a pessoa fica pulando com uma clareza, uma consciência, uma clareza de que, esse projeto já encerrei minha contribuição, fechou, vamos para um outro? Ou será que é uma pessoa que tem uma primeira frustração lá no contexto de trabalho e já pipoca, já quer ir para um outro? Então, de novo, entra essa questão de olhar para dentro, olhar para os cenários e entender qual que foi o movimento que motivou essas mudanças e qual que é o padrão ali, se existe algum padrão de tomada de decisão para escolher estar ou não naqueles contextos. Mas isso também faz sentido, né, pelo que a gente vem acompanhando das empresas, dos setores de RH, muitas vezes essa informação de que é mais difícil gerenciar as novas gerações, né? Porque daí muitas vezes tem aquele mimimi de que não quero isso, não gosto disso, não vou fazer, né? Então, quer dizer, não é nesse capricho, mas quando a gente fala dessa questão da carreira proteana, é no sentido de entender que o mercado ele está mudando, né? Que a carreira ela é elástica e que sim, né? Você pode fazer escolhas ao longo desse caminho e tá tudo certo mudar. Exatamente, né? Só pro pessoal, você não vai achar que tô pipocando aqui porque cruza. Não. Até porque isso não é bem visto pelo mercado. Exato, né? É toda uma construção de um planejamento, de um pensar, uma consciência de que aquilo ali está alinhado com os valores, com o desenvolvimento, com o crescimento. E o momento de mercado, a economia, né? Como a gente falou, lá no modelo tradicional eu entro e morro na mesma empresa, né? Agora e tem gente que adora. Não, tá tudo certo. Não é? Né? E daí tem agora não, aquela coisa, além de, né, você experimentar coisas diferentes, né, funções, profissões diferentes também, você pode ter várias profissões, né? Você pode ter várias contribuições. E tá tudo certo. E agora me vem um ponto importante, que é de uma mudança significativa, falando de uma outra forma disso tudo que a gente conversou, que lá atrás as pessoas tinham, e isso ainda está presente, tá? As pessoas colocando a responsabilidade do desenvolvimento de carreira para a empresa. Sim. Mas nós estamos falando aqui que existem diferentes formas de atuar, né? O modelo tradicional realmente era a empresa que ditava o caminho, né? Isso mesmo. Agora, nesse modelo... Quem é responsável, né? Exatamente. E que faz todo sentido, né? Até eu sempre digo para a equipe aqui no Centro Europeu que hoje a escolha ela tem que ser dos dois lados. Então, assim, não somos nós que contratamos você numa decisão absoluta. Você também contrata a empresa, né? Então, eu acho que primeiro precisa ter essa identificação de valores. Né? Então, a partir do momento que a gente compartilha a mesma visão de mundo, né? A gente entende o que faz sentido para os dois lados, eu também contrato a empresa na qual eu quero trabalhar. Exatamente, né? Não é mais unilateral. Não, de forma alguma. E é bacana, né, pensar nisso, porque eu acho que é onde gera mais engajamento, mais, né, entrosamento para atingir um resultado saudável, né? E até mais oportunidades, porque quando existe essa conversa, esse alinhamento,
equipamento e chega ali numa contribuição que um dos lados ou os dois lados percebem que fechou aquele ciclo. Eu já vi inúmeros, né, líderes recomendarem, nossa, olha, acho que aqui agora deu. Vou passar o seu currículo para uma colega minha que está em tal lugar, ou talvez uma recomendação para começar um trabalho como consultor ou com autonomia, e é uma construção que assim, aquilo que foi cumprido alcançou os resultados esperados, foi bom para os dois lados, né, para essa parceria. É bem interessante. Até daí, Rafa, eu puxo para um outro caminho que também faz sentido aqui para muitos alunos que passam pelo Centro Europeu aí, nessas carreiras criativas, que é o Craft Career, né? Que o craft vem ali do moldar, do artesanato, que é onde você entende, né, a sua entrega de valor de uma forma mais exclusiva. Sim. Né? Então eu acho que assim, é um perfil e uma carreira que tem a preocupação com o lifestyle também, né? Mas que ela tem um olhar empreendedor, um olhar criativo, preocupação com a sustentabilidade, sabe, com fazer diferente, né? Mas de uma maneira muito exclusiva. Então, por exemplo, eu posso pegar um designer de moda que ele não vai trabalhar com uma marca de escala, mas ele vai olhar aquilo que vai fazer sentido para você, que, sabe, de uma maneira muito personalizada. Exclusivo, né? personalizado, exatamente. Alinhado com aquilo. E que o mundo está pedindo muito isso hoje, né? Porque tudo massificou. Tudo. Então, como que eu posso entregar algo, sabe, que as pessoas enxerguem como sendo especial, né? Então, hoje tem muitas pessoas que estão indo para esse caminho, sabe? Não, eu quero a minha carreira para eu trabalhar mais um a um, sabe? Daí também, porque tem pessoas que não conseguem, sabe, ter uma desenvoltura trabalhando com muitas frentes ou com muitas pessoas, né? Que isso é interessante também você entender, né? Como que eu funciono melhor. Exatamente. É um discurso que a gente tem visto, né? Tudo só vale se você consegue escalar. Se você consegue, né, reproduzir em massa, ou isso e aquilo. Mas existem movimentos diversos, né? Públicos diferentes, entregas diferentes, necessidades diferentes, né? A forma de você está procurando o quê? Competir por preço ou, né, por valor? Como tudo isso está junto nessa nossa realidade de hoje. Exatamente. E seguindo nessa realidade de hoje, né, a gente pode destacar também a carreira portfólio. Né? Porque a gente vai pensar, o que é um portfólio? Né? Na verdade, é algo que traz diversidade. Né? E é muito legal hoje você olhar, né? Nós temos muitos casos de alunos aqui também, né? O cara está atuando, né, numa profissão, por exemplo, ele é advogado, né? Já tem aí uma trajetória de alguns anos, daí vem e faz um curso de fotografia aqui com a gente, né? Daí ele no final de semana atua como fotógrafo de eventos. Certo. Né? Então é legal porque eu me identifico no direito, eu tenho habilidades para isso, mas também tenho, né, um olhar criativo que pode ser explorado na fotografia. E por que não, né? Por que não, né? E daí vem outro aspecto também para a gente avaliar. Financeiramente é um complemento de renda. Sim. Né? Então é muito legal a gente pensar, né, até falar, às vezes você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Sim. Então eu posso exercer aqui, garantir uma renda nessa área. Mas posso também desenvolver essa profissão e ter uma renda complementar. Sim, e eu percebo que a maior dificuldade ainda é dessa mudança de compreensão das pessoas, da representação sobre o que é a carreira, o que é o certo e o errado, o que é o sucesso. Sim. Nossa, mas um advogado que é fotógrafo no final de semana? Sim! Né? É o problema disso, a psicóloga que adora. Eu amo vender as roupas nas lojinhas, nas coisas que vende as coisas. Que eu acho muito bacana, e eu também me identifico com isso, né? Porque a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque uma atividade recarrega a bateria para as outras, né? Eu vejo até o caso da minha irmã, né? Minha mãe, ela é fonoaudióloga, né? Atuou por muito tempo voltado para o público infantil, né? Crianças especiais, ou seja, demanda uma energia muito grande, né? Num primeiro momento ela fez a transição
de todo o know-how dela, das mesmas técnicas, mas aí olhando, né, o público da terceira idade. Olha, né? Só que dentro desse planejamento de carreira, ela falou, não, pera lá, eu não posso ficar trabalhando a semana inteira com isso, porque senão eu não vou entregar o melhor para os meus pacientes. Sim. Então eu preciso ter algum outro caminho para restabelecer as minhas energias, né? E poder realmente fazer a diferença na vida deles. Então ela determinou que apenas 3 vezes na semana ela atua como fonoaudióloga. Só que a minha irmã também, né, dentro daquela coisa que a gente teve em casa, ela é uma artista, sabe? Então ela tem isso, né, como dom, e claro que ela foi aprimorando técnicas. Hoje ela tem uma marca de arte, entendeu? Então é muito legal, porque daí no momento que ela está criando as peças dela, ela está numa conexão com ela que faz muito bem, sabe, que equilibra. E ela não ficou contente com isso, né? Porque dentro da parte da fonoaudiologia, ela trabalha com a arte-terapia. Então ela explora com os pacientes a parte de culinária, a parte de paisagismo, a parte de artesanato. E ela sempre gostou muito dessa parte, né, de paisagismo. Ela fez, inclusive, aqui no Centro Europeu, o curso de Garden Design. Olha! Né? Então ela falou, me apaixonei. Então hoje eu me vejo trabalhando também como uma designer de jardins. E tá tudo certo, entendeu? Por quê? Porque ela conseguiu separar essas agendas e abrir essas frentes. Então eu vejo assim, nossa, ela é um exemplo de portfólio. Exatamente. E pergunta pra ela hoje, você tá mais feliz agora ou se a gente olhar ali 2, 3 anos atrás? Agora, imagino. Entendeu? Então acho que é isso, né? Das pessoas entenderem e se permitirem, né? Exatamente. Rafa, é muita coisa, né? Porque se a gente for ver, você pode seguir uma carreira política, você pode seguir uma carreira artística, esportiva, é tudo uma questão mesmo, né? De entender o seu propósito, né? E como que você está preparado para isso. Sim. Né? E pra gente ir finalizando, né, a gente fechando essa primeira conversa de muitas, né, o que a gente pode trazer para o pessoal aqui que poderia ajudar em termos de planejamento de carreira? Né? Por onde que eu começo? Começa olhando para o seu cenário hoje. Né? Então, hoje, como você está se percebendo em relação à sua carreira, o alinhamento da sua vida profissional, acadêmica, com os seus projetos de vida? Né? Então tá tendo esses espaços aí de respiro, né? De conseguir descansar para entregar no seu papel profissional o melhor possível, seja no âmbito pessoal, né? Com atividades que são atividades que vão te descansar mesmo. Sim. Ou seja, no âmbito acadêmico profissional em outra área. Sim. Né? Então, primeiro de tudo, olhar como é que tá isso hoje. Tá tudo bem? Ótimo, a gente sabe que mesmo estando tudo bem, a gente precisa buscar algumas outras coisas que a gente vai conversar mais adiante. Tá insatisfeito? Então a gente precisaria localizar. Será que é o lugar? Será que é a profissão? Será que é a forma de trabalhar? Será que é o retorno financeiro, reconhecimento? O que é? Sim. Né? Localizar. Então, olhar... É a fotografia do momento. Fotografia do momento. Passou por aí, vamos olhar. O que você construiu até aqui? Que momentos que você se sentia feliz, satisfeito? Nossa, nunca. Então, pera... que é isso? Para onde vamos? Ou, naquele momento, então identifica, o que você tinha lá? Será que você tinha mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Será que você estava desempenhando alguma atividade que era muito mais para um viés, de repente, comercial e não técnico? Ou de liderança, e não, né? Então, tenta identificar. E claro, né, olhamos para o presente, um resgate aí do que foi construído, entendendo o que dá para ser aproveitado como aprendizados e como já bagagem
para se pensar nos próximos passos aí para o futuro. Rafa, isso aí dá uma conversa com um episódio inteiro, né? Tá. Então vamos deixar um pouquinho... Já coloquem aí, anotem como... E a galera aí já vai fazendo também as perguntas que tem a ver com essa temática, porque dá para se aprofundar muito, né? De se entender, de olhar objetivos, de traçar plano de ação. Tem muita coisa, né, que pode auxiliar nesse teu avanço de carreira. Com certeza. Eu acho que aqui o nosso papel é realmente criar esse movimento sem parar, né? A gente olhar para trás e falar assim, construir, né? Mas assim, não tem carreira de sucesso, né, se você não entender o que é sucesso para você. Não tem carreira de sucesso se você deixa as pessoas definirem por você. Não tem carreira de sucesso, né, se você ficar estagnado diante de um mundo que está em mudança, né, todo dia aí de uma forma muito acelerada, né? Então, o que eu digo é o seguinte, até para a gente ir fechando, né, a minha dica final, Rafa, né, a pessoa tem que olhar o momento, né? O que está se passando no mercado, o que está se passando na sua empresa, o que está se passando na sua vida, né? E ver se você está preparado para aquilo, ver se o movimento que você está fazendo é suficiente para isso. Daí tem muito a ver, né, com as habilidades, com aquilo que você tem potencial de entrega, né? E não só olhar o que foi um grande erro até então das pessoas, dos profissionais olharem só para a parte técnica. Isso. Não dá, sabe? Você pode ser o melhor técnico, o melhor especialista, mas se você não tiver a desenvoltura, a habilidade de lidar com as pessoas, né, as soft skills, né, ao contrário das técnicas, que são as hard skills, você vai ter mais dificuldade de avançar na sua carreira, né, e de conseguir alcançar os seus objetivos. O que deixamos aí, Rafa, para já abrir aí o gostinho para o próximo episódio? Acho que sem parar... Só para ouvir a gente, olhar para você, para sua carreira, para sua vida e entender qual que vai ser a decisão, o próximo passo estratégico para você continuar evoluindo aí sem parar no desenvolvimento da sua carreira. Exatamente. E o nosso próximo passo, então, nosso episódio número 2, que a gente vai falar de Lifelong Learning, que é o aprendizado contínuo. Carreira sem desenvolvimento é furada. Então esperamos vocês mais uma vez, né? Curtam aí o nosso episódio, mande as suas dúvidas que a gente vai ter um maior prazer em estar contribuindo com a sua carreira. Um grande abraço.